Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. 1 Crônicas 29, 11. Graça e paz, meus irmãos. Estamos reunidos juntos novamente para celebrarmos a presença do Senhor em nosso meio, darmos ao Senhor a magnificência, o poder e a honra e a vitória. Este é o nosso Deus. O culto é uma oportunidade de elogiarmos, de presenciarmos a glória de Deus. O culto é um momento de edificação, quando diante da beleza e da santidade de Deus, nós temos a nossa alma inspirada. Estamos aqui para cultuar, estamos aqui para cantar, para orar, para ouvir a palavra. E eu gostaria que você aí na sua casa estivesse participando atentamente, cantando quando quiser, prestando atenção na palavra, orando juntos quando for o momento adequado. Este é um momento muito abençoado. Obrigado por estar participando conosco deste culto. Mas antes eu queria deixar 2 recados para os irmãos. Ontem, no sábado, nós tivemos a primeira reunião presencial no prédio da IBVA. Foi um ensaio, eu diria melhor, foi uma gravação de músicas pela banda IBVA. Eles se reuniram, nós preparamos todo o ambiente, foi um grupo pequeno, um grupo limitado, que foi para lá gravar músicas que serão apresentadas nos próximos cultos para a nossa edificação. Obrigado a esse pessoal que participou, e eu quero agradecer também de uma maneira especial ao Pedro e à Josiane, que neste período de pandemia têm participado do seu ministério, limpando a igreja e desinfetando a igreja, como fizeram na última sexta-feira e no sábado. Muito obrigado a esse pessoal e a todo esse grupo valoroso que está participando. Este é um primeiro passo. Lentamente, nós vamos chegar no momento certo às nossas reuniões presenciais. Ok, meus irmãos? E eu também gostaria de lembrar aos irmãos, normalmente no primeiro domingo do mês nós celebramos o Dia da Generosidade. Mas como nós não estamos nos reunindo aos domingos, nós decidimos chamar esses encontros de Semana da Generosidade. Você que tem produtos para a cesta básica, produtos não perecíveis, produtos de higiene, limpeza, enfim, você que quer cooperar, tenha certeza de que este seu gesto está abençoando pessoas. Você pode deixar este seu produto na igreja. Se você não tiver certeza que vai ter alguém lá, escreva para o IBVA Zap dizendo qual a hora que você quer entregar o seu mantimento para a cesta básica, e certamente vamos abençoar pessoas, tá bom? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por estarmos mais uma vez juntos, muito obrigado por este dia abençoado que o Senhor tem nos concedido, e muito obrigado porque podemos encerrar este dia na Tua presença, cultuando o Teu santo nome, ó Pai. O Senhor visita cada coração, que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para que prestemos um culto em espírito e em verdade, que cada parte deste culto possa ser inspirador e abençoador, e receba a honra, receba a glória do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Boa noite para todos que nos assistem também. Estou muito contente de estar aqui, poder participar de mais um culto para honrar e engrandecer o nome do Senhor. Nesse momento que nós estamos enfrentando, dessa doença que muito nos assusta, muito nos deixa muito seguros, nós sabemos que nós podemos contar
com um Deus que é bondoso, que é sempre fiel, que nunca nos desampara. Nós podemos clamar o nome dele, porque ele é o nosso refúgio e fortaleza no tempo da angústia também. Mas em todo tempo nós devemos engrandecer o nome do Senhor. Então eu queria te convidar a engrandecer o nome dele comigo nessa noite. Amém?
Orando juntos. Jesus, porém, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Marcos capítulo 10, versículo 27. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos no momento de intercessão. Eu quero trazer aqui para vocês os pedidos e agradecimentos que chegaram até nós através do nosso IBVA Zap e outros contatos. Começo lendo aqui o pedido da irmã Elisa Artuso. Ela pede oração para o Sérgio, pela saúde dele. Também pede para que o Senhor leve consolo à família do irmão Norman. E pede também oração a todos que sofrem hoje nos hospitais com tantas doenças que assolam o nosso país e o mundo. A Márcia Pascoal pede por Jorge Luiz Soares. Está com problemas no coração. A Iva agradece a Deus por mais um ano de vida que o Senhor deu ao nosso querido pastor Silvio. Também agradece a Deus pelo cuidado dele constante nas nossas vidas. A Eva também pede orações pelas nossas crianças que estão querendo brincar com os amiguinhos, mas a pandemia nos assusta e que Deus nos proteja, que Deus proteja todas elas. Também pede pelas mães que estão sentindo sobrecarregadas de ter que trabalhar em casa e cuidar da família. E a Eva também quer agradecer a todos os irmãos que estiveram orando por ela e pela família dela e pela mãe dela em especial. Hoje, juntamente com o médico dela, contamos a ela sobre o câncer. E Deus mais uma vez usou a vida do médico com tanta delicadeza e humanidade, que ao falar para ela com muita doçura, ela ficou em paz e a Iva pôde perceber que o semblante dela mudou de tristeza para a paz. A semana que vem eles irão iniciar a radioterapia e ela conta com a intercessão de todos. E mais uma vez ela agradece também por nós ajudarmos em oração num momento tão delicado na vida dela e da sua família. E a Eva também pede oração pelo seu pai, Paulo, que está passando junto com a mãe dela essa luta contra o câncer. E que Deus fale ao coração dele. A Wanda Siqueira, ela continua pedindo pela irmã Marlene. A mesma está internada sem previsão de alta. E também pede pela sua saúde. Ela fez vários exames e está esperando os resultados. A Débora Baldi pede oração para a mãe, de 92 anos. Foi internada novamente e agradece. O José e a Sônia Curtinaites pedem a Deus por essa pandemia que assola o mundo. E como sempre, somos agradecidos pela proteção e o cuidado sobre nós e compreendemos. Às vezes pensamos que uma oração não foi respondida quando, na verdade, ela foi. Portanto, se quisermos que nossas orações sejam respondidas de forma afirmativa, temos de nos alinhar com a vontade de Deus. Deus responde a oração de 3 maneiras: sim, não e espere. Obrigado, Senhor. Amém. Essas são as palavras do José Curtinaites e sua esposa Sônia. A Eliana Fichernes, ela quer agradecer pelo retorno do seu sobrinho Israel de Fortaleza. Chegou no dia 3 e chegou bem. Obrigado pelas orações. E também agradece por mais um ano de vida que Deus concedeu ao pastor Silvio. A Cristiane Carvalho, ela pede oração pela vida dela, vida profissional, e também a do Marcione. E também pede por uma amiga chamada Elis e seus filhos, o Vitor, que tem epilepsia e está passando por crises, e também a Larissa, que tirou recentemente um nódulo no seio. A Daniele Brito agradece a Deus pelo Adonis, pela vida dele, que já está em casa se recuperando
e pede que continuemos orando para a cura completa. E a Dani também agradece pelo livramento que o Felipe teve. Ele sofreu um acidente de moto esses dias, mas não se machucou, só bateu a perna. E ela pede que o Senhor alcance a vida dele. E eu, Alexandre, peço por cura das dores da minha sogra Cileide. Ela sofre bastante com vários tipos de doença, inclusive fibromialgia, que é uma doença bem complicada de ser diagnosticada, mas que também afeta bastante o humor, né? E tem que tomar muitos remédios. Eu peço que Deus a liberte dessa doença e também de outras. Eu agradeço também pela proteção que Deus tem dado à nossa casa, pelo cuidado, pelo sustento e também pela vida da minha mãe, que até aqui também Deus tem guardado, pela vida dos meus irmãos também, e que Deus continue cuidando de cada um, em sua bendita e infinita vontade. Incerteza, o medo seca a minha alma. Mas posso confiar em ti, mesmo que a tempestade ainda me assombre. Sei que tu estás no barco. Com os meus olhos em ti, eu posso andar sobre as águas. Vou confiar, meu coração vou descansar, que tu estás comigo. As ondas não vou temer, Senhor, me ensine a crer. Que tu estás comigo, estás comigo. Eu não preciso mais temer. Eu não preciso mais temer. Sei que tu estás no barco e eu não irei eu posso andar sobre as águas. Vou confiar, meu coração vou descansar, que tu estás comigo. As ondas não vou temer, Senhor, me ensine a crer, que tu estás comigo. Estás comigo. Vou confiar, meu coração vou descansar, que tu estás comigo. As ondas não vou temer, Senhor, me ensine a crer, que tu estás comigo. Estás comigo. Eu não preciso mais temer. Eu não preciso mais temer. Vou confiar.
Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero, Deus, colocar nas Tuas mãos agora os pedidos que foram lidos aqui. Sabemos, ó Deus, que antes mesmo da palavra, Deus, chegar à nossa boca, o Senhor já conhece. Mas, ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de exclamarmos, ó Deus, aqui os nossos anseios, as nossas vontades, as nossas petições ao Senhor, que é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, Rei de todas as coisas, ó Pai. Nós, Deus, pedimos pela vida do Sérgio, pela sua saúde, que foi o pedido, Deus, da Elisa, sua esposa. Que o Senhor Deus abençoe, Deus, cuide dele. Também, Deus, lembrando da família do Norman. Que o Senhor Deus leve o consolo do Teu Espírito Santo a esta família que foi tão afetada, Deus, por este vírus. Que o Senhor também leve a restauração completa daqueles que foram infectados. Mas, principalmente, Deus, visita também, Deus, os corações, ó Pai. Que o Senhor preencha a vida deles, ó Pai, e o vazio que ficou com a partida do Norman. Também te agradecemos, ó Deus, pela vida do pastor Silvio, por mais um ano que o Senhor deu a ele. Que o Senhor continue, Deus, cuidando, abençoando, ó Deus, dando saúde e disposição para continuar, Deus, levando a Tua palavra com sabedoria, com dignidade, ó Deus, com respeito, como Ele tem feito até aqui, ó Pai. Muito obrigado. E que, ó Deus, nós como igreja possamos, ó Deus, ser o suporte também nas horas de angústia, nas horas de tristeza, mas também nas alegrias, ó Pai. Nós agradecemos pela vida dele, na nossa vida também, ó Pai. Deus, te lembramos também da vida da Wanda Siqueira, que fez, ó Deus, alguns exames. Que o Senhor Deus também esteja acompanhando ela nesses resultados, dando paz, dando paciência, e que o Senhor Deus a abençoe, ó Deus. Também me lembro, ó Deus, da mãe da Iva, que, ó Deus, também está passando por esta luta contra o câncer. Que o Senhor Deus esteja cuidando dela durante este tratamento. Muito obrigado, Deus, pela receptividade que ela teve em relação ao comunicado através do médico sobre essa doença. Que realmente, Deus, ela tenha a paz no coração e saber, Deus, que o Senhor está ao lado dela. Também esteja, Deus, com o Senhor Paulo, que estará juntamente com ela, Deus, cuidando e passando por este momento. Que o Senhor Deus também toque o seu coração. Cuide, ó Pai, das nossas crianças. Cuide, ó Pai, dos seus pais, dessas famílias, Deus, que têm sido afetadas por esta quarentena. Que o Senhor leve, Deus, paciência, harmonia. Leve, Deus, também o Teu amor, ó Pai, e que os lares, Deus, não sejam, ó Deus, afetados como tem sido, Deus, por outros males, ó Pai. Mas, ó Deus, queremos que o Senhor, Deus, coloque a Tua mão sobre cada lar e que, ó Deus, as pessoas saibam lidar, Deus, com essa situação, Deus. Também agradecemos pela vida do Cortinites, da Sônia, que agradecem, Deus, incessantemente pelo cuidado que o Senhor tem na vida deles. Que o Senhor também possa estar cuidando desta pandemia, ó Pai, que está nos assolando, ó Pai, para aquelas pessoas que têm baixa renda. Que o Senhor Deus leve o Teu sustento, as Tuas provisões, e que o Senhor também nos use, ó Deus, para que essas famílias possam ser alcançadas, ó Deus. Também, ó Deus, que os outros pedidos que foram lidos aqui, ó Pai, o da Eliana, da Dani, o meu pedido, ó Deus, em relação à minha sogra, Você esteja, ó Deus, intervindo, ó Pai, cuidando. Te peço, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando e aliviando as suas dores, ó Deus. Também cuidando, ó Pai, dos seus sintomas. Te peço e agradeço pelo cuidado que o Senhor tem dado à nossa família, à família da minha mãe também, ó Deus, aos meus irmãos. Te agradeço, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem preservado a vida deles, ó Deus. Nós queremos te agradecer mais uma vez por este culto online. Infelizmente ainda não podemos estar presentes na igreja, mas, ó Deus, nós cremos que para tudo tem um propósito. Sabemos que pessoas serão alcançadas por estes cultos
pessoas que jamais colocariam os pés na IBVA ou em qualquer outra igreja, mas que por meio da internet elas serão alcançadas em nome de Jesus. Que o Senhor Deus leve as palavras, Deus, contidas no nosso coração e que falem da Tua verdade, que falem somente do Teu Evangelho, que não, ó Deus, falemos de nós, não falemos, ó Deus, de qualquer outra coisa que não seja do Senhor e da Tua palavra, Pai. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos abençoe, abençoe, ó Deus, a banda da igreja, Senhor, cuida da vida de cada um, dos ministérios, ó Pai, de BVA Kids, os diáconos, Senhor, esteja, Deus, levando o Teu consolo e o Teu sustento na família e na casa de cada um deles, ó Deus. Te peço também para os membros, que, ó Deus, estão com vontade de se reunir, mas que tenhamos calma e paciência, que possamos esperar, ó Deus, com sabedoria esse momento que será breve. Assim nós cremos, ó Deus. Queremos Te pedir que o Senhor fale conosco também mais uma vez esta noite, através da pregação da Tua palavra, também das músicas que estaremos ouvindo, que, ó Deus, possamos estar sempre atentos à Tua voz, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor Deus se debruça, ó Pai, para ouvir os nossos pedidos e também, ó Deus, está sempre atento, ó Deus, para responder às nossas orações e que possamos recebê-las com amor, com sabedoria, porque sempre, ó Deus, é a Tua vontade que vai ser, ó Deus, o nosso norte. Nós, ó Deus, Te agradecemos, pedimos a Tua proteção e oramos, ó Deus, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Jamais poderá me afastar dos tesouros celestiais que eu vou receber. Minha firme esperança está no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Oh, céu lindo, céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus.
Graça e paz, meus irmãos, novamente juntos para nos alimentarmos com a palavra de Deus. E hoje eu queria falar de um assunto que preocupa a todos. Eu gostaria de falar sobre a morte. Nós temos convivido com a morte. Todos os dias, os noticiários, os jornais falam do grande número de pessoas que têm falecido. Temos sabido da morte de pessoas conhecidas. Esta semana nós perdemos um amigo, um irmão, o Norman. Há pouco tempo atrás perdemos a irmã Marilene Gomediano. Enfim, a morte está aí. E eu sei que isso nos incomoda. Eu sei que você, em algum momento, parou para pensar sobre a morte. Então, eu decidi trazer uma palavra de Deus sobre este assunto que afeta a qualquer pessoa indistintamente. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 a 5, Deus como que abre um pedacinho da janela para a gente contemplar a vida pós-morte. Acompanhe a palavra de Deus. De fato, sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo, aqui na terra, Deus nos dará, para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Por isso gememos enquanto vivemos nessa casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial. E quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. É que desejamos receber o corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Oremos. Pai querido, ilumina a Tua palavra nos nossos corações, e que ela possa produzir frutos a 100 por 1. Leva cativo o nosso pensamento, nosso entendimento, nossa atenção, e que sejamos verdadeiramente alimentados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nesta noite sobre a morte não é o fim. De todos os medos que atormentam o coração do ser humano, nenhum é maior do que a morte. A morte é o nosso maior medo. Na realidade, a morte é a soma de todos os outros medos. O crente parece que tem uma certa dificuldade de lidar com a morte. Eu costumo dizer que a morte é um momento meio paradoxal, porque nós temos tantas promessas sobre a vida futura, que temos medo de sentir tristeza, de sentir angústia, de sentir o vazio, quando um ente querido morre. Nós somos humanos. Eu já disse que houve um tempo em que se dizia para o crente que o crente não devia chorar quando alguém morre, porque ele estaria demonstrando falta de fé. Mas a morte nos afeta. Eu já perdi pai, já perdi mãe,
e já perdi muitas pessoas queridas e sempre fiquei angustiado, sempre fiquei triste com esses acontecimentos. Nós temos medo de morrer. Temos medo de morrer. Por quê? Porque nós nunca morremos. Nunca, para mim, pelo menos, voltou uma pessoa conhecida lá da eternidade e disse, olha, a morte é assim, é assim, é assim. Nunca. Então, a morte, muitas vezes, é um mistério. A vida é boa. Nós temos coisas boas nesta vida. Nós temos parentes, temos filhos, esposa, pais, gente querida, a quem estamos apegados. Essa vida é boa. E nós não sabemos como é a futura. Nós temos medo do que acontece quando nós morremos. Será que vamos sentir dor? O que vai acontecer? A morte é o problema humano fundamental. A vida é curta. A vida é incerta. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 14, nós lemos, vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Moisés disse ao Senhor, no Salmo 90, versículos 5 e 6, tu acabas com a vida das pessoas, elas não duram mais do que um sonho, são como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. George Bernard Shaw, um escritor, fez a seguinte observação, as estatísticas sobre a morte não mudaram. Entre uma pessoa morre. As estatísticas acertam 100%. 100% das pessoas morrem. Na última quarta-feira, nós ultrapassamos mais de 123 mil mortes no Brasil, somente pela Covid-19. Na segunda-feira, foi na quarta-feira, eu estava no meu escritório e recebi uma mensagem do Eduardo, ou do André, e ele dizia que o Norman estava com septicemia, e pedindo para a gente orar. Naquele momento eu me ajoelhei ali no meu gabinete, e orei com muita fé, muito ardor, que Deus poupasse o Norman. E logo mais à noite eu recebi a notícia de que ele havia morrido. Será que a morte venceu no final? Será que pelo fato de as nossas orações não terem sido atendidas, a morte venceu? Será que me faltou fé? Será que a morte foi mais forte do que Jesus? Deste lado da sepultura, é difícil dizer. Nós não sabemos muito sobre a morte, e talvez o que mais saibamos é o que está lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 2, há tempo de nascer e tempo de morrer. Se você visitar qualquer cemitério, e você não verá muita diferença entre o cristão e o não cristão. Você pode ler a lápide e intuir alguma coisa sobre aquela vida, mas os mortos jazem enterrados lado a lado, abaixo do solo. Lá eles estão todos agrupados, jovens, velhos, homens e mulheres, ricos e pobres, famosos e indigentes, frequentadores de igreja e descrentes. Mas o que eu quero lhe dizer é que a morte não é o fim.
A Bíblia diz o que está por vir para aqueles que conhecem a Jesus. Também diz o que vai acontecer com aqueles que não conhecem a Jesus, ou seja, não se entregaram a Ele. Mas eu quero falar hoje sobre aqueles que creem, que têm fé, que entregaram sua vida a Jesus. Quando nós chegamos lá em 2 Coríntios capítulo 5, que foi esse texto que eu acabei de ler, nós descobrimos verdades maravilhosas que nos dão esperança para vencermos a morte com todos os seus medos sombrios. Esta passagem, como um todo, é uma das mais difíceis entre todas as coisas que Paulo escreveu. E mesmo assim, uma vez que você supere as dificuldades de entendimento, há uma simplicidade nela que atrai o coração do crente. Mesmo que não entendamos todos os detalhes, a primeira impressão que isso deixa no leitor dá esperança enquanto olhamos para o final da nossa jornada aqui na terra e nos perguntamos: o que vem a seguir? Paulo nos diz, em uma linguagem muito pitoresca, que não temos nada a temer. Enfatizo, quanto à morte, não há nada a temer. Não importa como morramos, não importa quando morreremos, não importa onde morreremos, não importa qual seja a nossa condição física no momento da morte. Nós temos uma promessa de Deus de que a morte não pode nos destruir. Então, em primeiro lugar, eu quero lhe dizer que nós temos a certeza da ressurreição do corpo. Este corpo vai ressuscitar. Olha só, novamente o versículo 1. De fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Para sempre. Certamente, a parte mais importante deste versículo é lá no início, quando ele fala: de fato, nós sabemos. Nós sabemos. A própria morte nos confronta com muitos mistérios. Ninguém que lê estas palavras da palavra de Deus, ninguém pode afirmar com certeza por quanto tempo viverá. Nesta sexta-feira, eu completei mais um aniversário. Será que eu vou viver para comemorar o próximo? Eu confesso a você que quando começou essa pandemia, ouvindo os noticiários, lendo a respeito, eu cheguei a pensar, acho que dessa eu não vou escapar. E até agora tenho escapado. Recentemente eu fiz uma visita lá a Lucilene e a Gorete. E a Lucilene estava me dizendo que ela está para completar 60 anos, daqui a alguns anos, e ela quer aproveitar a vida, porque na família dela todo mundo morre na casa dos 60. E eu então pensei, bom, a minha avó morreu com 99 anos, então eu tenho mais chance do que ela.
As probabilidades estão a meu favor. Mas isso não passa de probabilidade, não passa de estatística. Sabe, cada respiração que nós damos é um presente de Deus. E olha que eu tenho respirado por mais de 60 anos. E nem penso nisso, de tão natural que é respirar. Mas cada respiração é um presente do nosso Pai Celestial. Eu não estou garantido para o dia de amanhã, muito menos para daqui a um ano. Quanto ao que acontece depois que morremos, a ciência tem muito pouco a dizer. Recentemente eu vi um documentário científico sobre pessoas que dizem que tiveram uma experiência pós-morte, depois voltaram. Mas é tudo muito complicado. Nós não recebemos uma resposta precisa da história ou da filosofia. Se você visitar um cemitério, tudo o que você vai saber, com certeza, é que ali está cheio de pessoas mortas que um dia estiveram vivas. Por mais que tente, mais que queira adivinhar, quando a gente estuda os mortos, a gente não sabe o que acontece quando morremos. Há muita especulação sobre a vida pós-morte. Muitas religiões dão explicações tentam dar explicações sobre a vida pós-morte, mas há muita especulação. E se você quiser encontrar não especulação, mas revelação, você deve ler a Bíblia. E Paulo diz que existem algumas coisas que nós podemos saber com certeza. Com certeza. A primeira coisa que nós podemos saber com certeza é que nós vivemos numa barraca, numa tenda, ou como dizem algumas traduções, num tabernáculo. Os nossos corpos são comparados à barraca. Os nossos corpos se desgastam, eles enrugam, as articulações começam a estalar, as artérias endurecem, a gravidade puxa tudo para baixo, o coração fica mais lento, os olhos escurecem, os dentes caem, as costas se curvam e os braços ficam cansados. Os nossos ossos quebram e os nossos músculos enfraquecem. O corpo incha em lugares errados. Nós nos gabamos da nossa força, mas um microscópico vírus pode nos matar. Um vírus que a gente nem enxerga a olho nu. Mais cedo ou mais tarde, nós envelhecemos e os nossos corpos começam a se decompor. Viu? Até você que é jovem, até que você que está na flor aí dos 18, 20, 30 anos. E, eventualmente, os nossos corpos param de funcionar. Nossos corpos envelhecem e vão começando a se decompor. Nenhuma quantidade de vitamina pode mudar esse fato. Na melhor das hipóteses, nós podemos apenas retardar o processo de envelhecimento, mas nós não podemos atrasá-lo para sempre, né? É interessante que, do 0 aos 25 anos,
parece que nós estamos sendo montados, né? Tem a adolescência, a juventude, o nosso corpo ainda vai estar sendo montado. Dos 25 aos 50 anos é o nosso período de maior energia, de atividades e assim por diante. Mas dos 50 aos 75 anos, que é a média de vida de uma pessoa, nós estamos sendo desmontados. E eu estou numa fase em que cada dia eu tenho menos comida na mesa e mais remédio na mesa. Muitas pessoas vão perdendo os bíceps, menos bíceps e mais pânceps. Há uma história meio infame, mas eu vou falar assim mesmo. Um grupo de jovens de 20 anos estava reunidos ali numa lanchonete, e um deles falou assim: olha, eu conheci uma garota. 20 anos depois, eles se encontraram no mesmo lugar, e aquele homem disse: olha, eu conheci um restaurante. 20 anos depois, com 60 anos, aquele homem disse: olha, eu conheci um médico. Depois dos 60, a gente gosta de falar de médico, gosta de falar de doença, gosta de falar de remédios. Bom, o exercício é bom, uma boa nutrição ainda melhor. E isso nos ajudaria a entrar em forma e manter esta forma e talvez viver um pouco mais. Mas eu tenho algumas novidades para você. Seu corpo não durará para sempre. Você pode comer todo sorvete de baixo teor de carboidratos que quiser, mas o seu corpo um dia vai desmoronar. Você sabia que o seu corpo se desintegra o tempo todo? As células do seu corpo estão programadas para morrer. E o termo científico para isso é apoptose. A cada dia, um adulto médio perde de 50 a 70 bilhões de células. Não me equivoquei, não. É bilhão. 50 a 70 bilhões de células. Somente neste domingo, você já perdeu toda esta quantidade de células. São 350 bilhões de células por semana. Não é à toa que a gente precisa tirar uma soneca. Você está desmoronando, mesmo enquanto ouve esse sermão. E um dia, nós trocaremos esta barraca, que está desmoronando, por um edifício. Pense na diferença entre uma tenda e um edifício. As tendas são temporárias. As tendas são frágeis. Facilmente a gente substitui uma tenda. Já um edifício, ele é forte, ele é construído com uma base, não pode ser movido e dura muito, muito mais. Algum dia, nós vamos desistir desta tenda, deste corpo, e substituí-la por um prédio feito pelo próprio Deus.
E esse único fato nos diz algo importante sobre a morte. Nos diz que a morte não é o fim. Nos diz que a morte não é reencarnação. A morte não é evaporação. A morte não é aniquilação. A morte é uma troca. É a troca desta barraca por um edifício. Nesta linda metáfora da palavra de Deus. Um dia nós iremos trocar nossos corpos quebrados por um novo corpo. Veja o que Paulo disse sobre este novo corpo. Este novo corpo é de Deus. Foi Deus que preparou este novo corpo que nós vamos receber. Não foi feito por mãos humanas. Este corpo não se degrada. Ele é eterno. Ele vai durar para sempre. E este corpo é celestial, enquanto este nosso corpo aqui é terreno. É isso o que Paulo quis dizer quando disse: de fato sabemos. Isso a gente sabe. Guarde isso. Há muitas coisas que não sabemos sobre o futuro, mas isso é certo. Não teremos que viver em tendas para sempre. Um dia eu vou aposentar esses óculos aqui, porque eu vou ganhar um novo corpo. Um dia você que usa aparelho de surdez vai poder jogá-lo fora. Você que usa dentadura, você que é careca, não tem esse cabelo bonito que eu tenho aqui, um dia tudo isso vai mudar. Algum dia, nossa barraca será substituída por um edifício feito por Deus. Uma segunda verdade que eu queria deixar bem clara aqui: ganharemos um corpo com uma nova natureza. Paulo diz nos versículos 2 a 4, por isso gememos, enquanto vivemos nessa casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa casa, nova casa no céu. Aquela casa será nosso corpo celestial, e quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial, para que a vida faça com que o que é mortal desapareça. O que acontecerá logo após este corpo parar de funcionar? Nós podemos encontrar 3 respostas nestes versículos. Primeiro, nós ganharemos um corpo novo. Quando Paulo diz que ansiamos por estes vestidos, ele usa um verbo grego incomum que significa estar vestido. Ele tem a ideia de colocar um casaco colocado sobre o corpo. Nos revestiremos. A morte é um tipo de nudez, não é? O espírito, né? A nossa essência é como estarmos nus, mas nós não ficaremos nus, nós seremos revestidos com o novo corpo. Paulo anseia pelo dia em que Cristo retornará e pensa consigo mesmo: mal posso esperar por esse dia em que vestirei o meu novo corpo de ressurreição, como se veste um casaco. Também aprendemos aqui que cessarão os nossos gemidos. Nós gememos por causa de um trabalho que nós odiamos, gememos por causa de sonhos não realizados, gememos porque os nossos corpos se quebram, gememos porque os nossos casamentos acabam, gememos porque os nossos filhos se extraviam, gememos porque os nossos amigos nos decepcionam,
Gememos porque vivemos em um mundo caído, confuso, bagunçado e destruído, e nós mesmos estamos sendo destruídos. Por isso, buscamos um dia melhor e um lugar melhor, e sonhamos com um mundo melhor, onde quer que seja. E a palavra nos diz que neste mundo que nós ansiamos, este mundo eterno, nele não há mais pandemia, não há mais câncer, não há mais pobreza, não há mais corrupção, não há mais abusos, preconceitos, não há mais ódio, não há enchentes, não há crime, não há tristeza, não há noite, não há mais violência, enfim, não há mais morte. E aprendemos também que os nossos medos mais profundos serão removidos. Entre todos os medos associados à morte, um dos maiores deve ser o medo de morrermos sozinhos, esquecidos. E por mais triste que a morte pareça, quão pior deve ser morrer em algum lugar distante, sem ninguém por perto para nos dar conforto. Quão abençoados seremos se nós pudermos morrer com os nossos entes queridos reunidos ao nosso lado. Muitas vezes isso não é possível, porque a morte chega espontaneamente à nossa porta. Podemos acabar morrendo em algum lugar solitário, apesar dos nossos melhores planos. Então, qual é a condição atual dos crentes que morrem antes da volta de Jesus? A coisa mais clara que podemos dizer é que eles estão com Cristo, eles estão com o Senhor no céu. Paulo diz isso lá nos versículos 6 a 8, depois você verifique. Não precisamos nos preocupar com nossos entes queridos que morreram em Cristo. Eles passaram para a presença do próprio Senhor Jesus. E isso nós podemos dizer com certeza. E isto é suficiente. Os comentários discutem longamente a questão de quando receberemos este novo corpo. Quando é que a gente vai ganhar um novo corpo? Há teólogos que ensinam que nós dormiremos, a doutrina do sono da alma. Então nós vamos dormir e quando Cristo voltar nós acordaremos e receberemos um novo corpo. Há teólogos que dizem que nós receberemos o nosso novo corpo por ocasião da segunda vinda de Cristo. E até lá nós estaremos acordados na presença de Deus em espírito. Em espírito. Há quem ensine que receberemos um corpo provisório, um corpo interino, até quando Cristo voltar para nós recebermos um corpo definitivo. Eu, particularmente, tenho uma teoria. Teoria porque isso não está claramente na Bíblia, como nenhuma outra teoria está claramente explicitada na Bíblia. Assim que nós morrermos, nós vamos para uma outra dimensão. A dimensão da eternidade. Então, quando a gente morre, a gente sai desta dimensão em que estamos, esta realidade como nós conhecemos, essa história como nós a entendemos, e nós vamos para a dimensão da eternidade. Somente Deus é eterno. Deus não foi criado, Deus sempre existiu. E Ele sempre existirá. Deus é eterno. Deus é. Sabemos que Deus
não está limitado pelo tempo. Para Deus não existe passado, presente ou futuro, Ele vê tudo. Para Deus tudo é um eterno presente. Deus está acima do tempo. Deus não está no tempo. Ele está acima do tempo. E na dimensão da eternidade, tudo é um eterno hoje, como para Deus. Lembra que Jesus disse lá em Mateus 22, 32, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Por isso ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. Notem que Jesus não diz, eu era, ou eu serei o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou. Abraão, Isaque e Jacó estão vivos. E Jesus diz, eu sou o Deus deles, eu estou com eles. Nós não somos eternos, porque nós fomos criados. Mas quando nós morrermos, nós seremos eternizados. Nós seremos imediatamente transportados para a dimensão da eternidade, seremos eternizados, existiremos para sempre nesta dimensão eterna. Paulo diz, ausente do corpo, presente com o Senhor. Então, quando nós fecharmos os olhos aqui nesta vida, não importa se num leito de hospital, não importa se dirigindo um carro, não importa se andando na praia, quando nós morrermos, imediatamente, nós vamos partir para a dimensão da eternidade, onde não existe passado, presente e futuro. E nesta dimensão, nós já receberemos um novo corpo, porque nós não vamos mais esperar a volta de Cristo, porque nós estamos na eternidade, onde não existe ontem, não existe amanhã. Então, meus irmãos, também é importante notar aqui que o nosso texto diz que quando este corpo cessar, nós teremos uma nova casa, ou seja, nós ganharemos um novo corpo. Quando um cristão morre, imediatamente ele ganha um novo corpo, por quê? Porque ele passa a viver numa outra dimensão, a dimensão eterna. Uma coisa interessante é que o tempo e a eternidade coexistem. A ressurreição de Jesus, e a ressurreição de Jesus é um protótipo da nossa ressurreição, essa ressurreição de Jesus é uma prova. Jesus teve um novo corpo que não estava limitado pelo espaço, pela matéria. Jesus percorria longas distâncias, em tempo agilíssimo. Ele entrou numa sala com as portas fechadas, o corpo dele não era mais limitado pela matéria. Jesus tinha o corpo ressuscitado, e ele saiu subindo para o céu, ele saiu levitando, ou voando para o céu. Este corpo nosso não faz isso, não é? Mas, ao mesmo tempo, Jesus pediu a Tomé que tocasse nas suas chagas, nas suas cicatrizes. Ao mesmo tempo, Jesus comeu com os discípulos, ele comeu um peixe. Ele conversou com os discípulos a caminho de Emaús e não parece que era um ser extraterrestre, não causou nenhuma estranheza aos discípulos de Emaús, ainda que esses não tenham conhecido, né? Então, é uma coisa muito interessante, na eternidade, eu vou usufruir de tudo que eu usufruo hoje. Né? Será que eu vou comer? Será que eu vou admirar uma flor? Né? Será que eu vou poder tomar banho num rio? Eu vou poder usufruir de tudo o que eu usufruo hoje. Eu não vou ficar lá tocando harpa numa nuvenzinha qualquer.
Eu vou usufruir deste espaço de bilhões de galáxias, bilhões de estrelas e planetas, né? E também vou usufruir daquilo que eu não usufruo hoje. Né? As minhas capacidades, o meu QI, as minhas aptidões, o meu interior, eu seria uma pessoa inteiramente saudável. Olha que coisa fantástica. Outra coisa importante, irmãos. Terceiro lugar, a ressurreição do corpo é garantida. Foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Nós fomos feitos para algo melhor do que esta existência. Há muitas coisas boas nessa vida, e talvez essa seja uma das razões por que nós tememos a morte. Mas também há muita coisa ruim em função do pecado. E às vezes nós olhamos para o mundo ao redor e nos perguntamos, será que isso é tudo o que existe? Ao que Paulo responde de uma maneira enfática, não. Fomos feitos para algo melhor do que a tristeza que vemos neste mundo. Guarde isto, fomos feitos para algo melhor. Nós teremos um novo corpo, não este corpo a que tínhamos antes da morte. Nós teremos um novo corpo, não apenas um corpo recalchutado, não haverá uma reforma no nosso corpo, nós teremos um novo corpo. Nós teremos um novo corpo, mas a nossa identidade não mudará. Você continuará sendo você. Você se lembrará de tudo o que aconteceu neste mundo. Você saberá seu nome, você conhecerá seu pai. É por isso que o hino diz, tenho amigos fiéis lá no céu, vou me encontrar com esses amigos, vou me lembrar de tudo, e os cristãos fiéis vão dizer, valeu a pena crer e me entregar a Jesus. Somos feitos para uma nova vida, um novo corpo, uma nova existência no Senhor. O próprio Deus nos criou para este propósito. O nosso futuro não depende dos nossos próprios desejos, mas do propósito eterno de Deus, que nos chamou para ser seus filhos. Somos salvos por um amor eterno. Nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus garante a nossa ressurreição futura. Aqui há um pensamento extraordinário, né? Como eu posso saber que vou ressuscitar? Como é que eu vou saber que isso é verdade? Depende para o lado que você olha. Se você for para um cemitério, colocar uma cadeirinha lá e ficar olhando os túmulos, pode até levar um lanche, um refrigerante, ficar lá. Provavelmente você não vai ver ninguém ressuscitando. A última pessoa que ressuscitou há um pouco mais de 2000 anos, que foi o Senhor Jesus, não é? Mas nós temos na palavra de Deus a garantia de que vamos ressuscitar. Primeiro, nós aprendemos que Deus ressuscitou seu próprio Filho. A primeira resposta é que Deus ressuscitou Jesus. Esta é a base objetiva de nossa fé no próximo dia da ressurreição. Se Deus não deixou seu Filho na sepultura, Ele não abandonará aqueles que confiaram no seu Filho. A morte não pode vencer no final, porque o nosso Senhor conquistou o túmulo. E também nós aprendemos que Deus nos deu o Espírito Santo como garantia. Paulo menciona que o Espírito Santo foi dado como um depósito. Algumas traduções dizem um pagamento inicial, um penhor.
Quando uma pessoa aluga uma casa, ela consegue um fiador. Ela precisa apresentar um fiador, é uma das maneiras de locação, não é? E o fiador é a garantia de que o locatário vai pagar o aluguel, né? Pois bem, a Bíblia diz que o Espírito Santo que habita em nós é a garantia de que Deus vai nos ressuscitar. Deus assinou uma linha pontilhada e disse: eu ressuscitarei dentre os mortos todos os que confiaram no meu Filho. E então ele fez o pagamento por meio do Espírito Santo. E o que essa verdade deve fazer por nós hoje? Acho que ela deve afetar a maneira como nós vemos a morte. Nós entendemos tudo errado sobre a morte. Achamos que nós estamos indo da terra dos vivos para a terra dos mortos. Mas isso não é verdade. Nós estamos indo da terra dos mortos para a terra dos vivos. A propósito, o que é necessário para uma ressurreição? Você tem que morrer primeiro. Então, se você quiser ganhar este edifício, esse prédio, esta nova casa, esse novo corpo, você precisa morrer. E de alguma forma, algum dia nós vamos morrer. E quem estiver por aí, neste momento, vai nos levar para um agente funerário, vai nos colocar no caixão, talvez vai dar um jeitinho para que a gente fique bonitinho no caixão, alguém vai olhar, vai falar: puxa, parece que ele está dormindo. Aí alguém vai dizer uma palavra, vão cantar alguns hinos, e aí a gente vai ser enterrado ou cremado. Então, eu não quero alarmar ninguém, mas eu quero declarar um fato simples. Todos nós temos ainda algum tempo. Paulo, que escreveu essas palavras, tempos depois veio a morrer, ele foi decapitado. Mas quando Cristo salva você, ele salva você como um todo. Cada parte de você é salva. Você não é salvo somente da alma. A salvação é um todo, inclusive o seu corpo. Nós somos salvos da pena do pecado, nós somos salvos do poder do pecado e seremos salvos na ressurreição da presença do pecado. O último inimigo a ser vencido é a morte, e haverá vitória no último campo de batalha. A vida é uma série de batalhas para todos nós. Algumas nós perdemos, mas a última batalha, você pode ter certeza, na última batalha, a vitória para os filhos de Deus. Há uma frase de um escritor americano, John Donne, em que ele fala: morte, não se orgulhe, Deus não vai deixar você vencer. E eu quero concluir com as palavras de um escritor puritano, Thomas Watson. Temos mais certeza de que sairemos dos nossos túmulos do que das nossas camas. Oh, quão preciosa é a poeira de um crente. A morte não terá a última palavra, porque Jesus conquistou a sepultura. Porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nessa fé, tomemos coragem para viver para Cristo sem medo, destemidamente, porque a morte não é o fim da nossa história. Eu espero que esta palavra possa ficar cimentada no seu coração, como um memorial. Não há o que temer, não há nada o que temer em relação à morte
de um cristão. Que Deus te abençoe. Amém. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque me vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. e quando enfim chegar a hora em que a morte eu enfrentarei, Sem medo então terei vitória. verei na glória o meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Hallelujah.
vivo está. Vivo está em nós. Ele reina. Ele vive sobre mim, sobre ti, sobre mim, sobre Agora sempre vive. nós. Deus eterno, Deus único, incomparável. Ele vive, ele vive. Ele venceu a morte, morreu, mas venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou. E diz a palavra de Deus que hoje Ele está à destra do Pai, advogando a minha causa, advogando a sua causa. Você também pode ter a certeza que queima no coração de cada um destes que adorou a Deus agora com essa canção. Não é religião, é relacionamento. Ele faz toda a diferença e Ele deseja que você tenha essa vida em abundância pulsando dentro de você, que te traz esperança, que te traz certeza. Se você está sentindo algo diferente agora, é porque talvez você está ouvindo Ele bater na porta do teu coração. Abre a porta e deixa Ele entrar. Se você deseja fazer isso, eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Repita após mim: Senhor Jesus, me apresento diante de Ti nessa hora. Eu quero essa vida pulsando dentro de mim. Por isso eu te peço, perdoa-me pelos pecados que eu tenho feito. Perdoa-me por ter desviado dos caminhos da verdade. Entra em meu coração. Seja meu Senhor, meu Salvador, meu melhor amigo. Te dou a minha vida, te dou meu coração. Obrigado, Jesus, por tua vida em mim. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você agora viva em abundância essa vida que só tem quem possui um relacionamento com Jesus Cristo. Ele vive. Que a graça e a paz de nosso Senhor Graça e paz, queridos.